Ótimo. Então nós vamos dar sequência ao nosso estudo. O nosso módulo que nós estamos vendo é Bibliologia. Nós vimos que isso significa o estudo da Bíblia, né? É o fundamento principal, né? Se nós queremos estudar mais a fundo a palavra, a teologia, nós estamos, como dissemos, usando por base a Bíblia. Por isso, o primeiro assunto a estudarmos é justamente sobre a palavra de Deus. Dentro desse tema, nós vimos semana passada sobre revelação. Nós vimos que a Bíblia é uma revelação sobre quem Deus é e sobre os seus propósitos para a nossa vida. Mas nós também vimos que Deus se revela de várias outras formas, inclusive a todas as pessoas do mundo, pela criação, pelas leis que Deus colocou no coração, pela sustentação do universo. Enfim, a Bíblia é um tipo de revelação de Deus especial, né, que alcança aquelas pessoas que tiveram contato com ela. E ela é poderosa para salvar a nossa vida, porque ela revela a mensagem da salvação na pessoa de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre, dando sequência, sobre inspiração bíblica, né? Dentro do tema de bibliologia, esse subtema, inspiração bíblica, que é fundamental para a gente entender um pouco mais sobre o que é a Bíblia que nós usamos, né? E que tanto se tem por aí. Vamos dar a sequência aqui então. A origem do termo. Da onde veio o termo inspiração, né? Não sei se você já ouviu essa palavra, mas ela aparece na Bíblia, ali no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, o texto diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a expressão ocorre aqui. E é interessante porque essa expressão, ela vem dessa palavrinha, né? Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. O Novo Testamento da Bíblia, ele foi escrito originalmente em grego. E o Antigo Testamento foi escrito, na sua maioria, na língua hebraica, né? Então, muitas vezes, nós recorremos, né, às palavras que estão escritas na língua original para termos uma melhor compreensão acerca delas. Por isso, em algumas ocasiões, os irmãos vão ver, né, uma palavra em grego, outra vez em hebraico, mas essa palavra, que transliterada para as nossas letras, para os nossos caracteres, fica theopneustos. Essa palavra é essa expressão, ela foi traduzida em português por essas três palavras. Então, uma única palavra na língua grega foi traduzida no português por essas três palavras. Então, a palavra theo aqui significa Deus, e pneustos vem de pneuma. A palavra pneuma no grego, como a gente já disse semana passada, ela significa tanto espírito como vento, tá? Assopro. Então, nesse sentido, a palavra theopneustos significa literalmente soprada por Deus. Então, quando Paulo fala ali, toda a escritura é assoprada por Deus. O que isso significa? Que Deus é a fonte de toda a palavra. É isso que significa a expressão inspirada por Deus, traduzida dessa palavra no grego. Significa que Deus é a fonte, é a origem das escrituras. Então, quando a gente também fala a palavra escritura, é o conjunto aí, né? É um sinônimo para a Bíblia, é o conjunto dos livros que estão na Bíblia. Então, esses livros são considerados livros cuja origem é divina, né? Vieram da boca de Deus, sopradas por Deus. Então, é isso que significa essa expressão, inspirado por Deus, da onde vem esse subtema que nós estamos estudando, inspiração bíblica. Então, esse é o texto de origem, né, da palavra aí. Conceito básico. Então, se a gente pudesse dar como se fosse uma definição. O que é inspiração bíblica? Se você vai explicar para alguém o que é inspiração bíblica, de forma resumida você pode dizer:
Então, Deus moveu sobrenaturalmente homens santos no pleno uso das suas personalidades para produzirem um registro por escrito e perfeito da sua revelação, né? Então, para facilitar você memorizar, eu coloquei de outra cor a palavra Deus, homens e registro por escrito. Então, pensa nesses três elementos: Deus usando homens para produzir um registro por escrito da sua revelação. Os outros detalhes no texto, eles são importantes e nós vamos ver o que eles significam e como eles contribuem para o nosso entendimento geral do que é inspiração. Mas a princípio, para você memorizar, pensa, Deus usando homens para produzir um registro por escrito. Então, nesse sentido, os homens são o quê? São uma ferramenta nas mãos de Deus para escreverem a sua revelação. Mas a origem da palavra não está no homem, está em Deus, porque ela é soprada por Deus, tá bom? Essa é a ideia, conceito básico, uma definição. Então, para preservar e garantir a transmissão da revelação especial, então lembra essa expressão aí, revelação especial, nós vimos semana passada, a Bíblia é considerada uma revelação especial ou específica de Deus, porque ela é dada somente àquelas pessoas que têm um contato com ela. Por isso nós falamos que ela é uma revelação especial, não são todas as pessoas que têm acesso a ela. Então, através dos séculos foi necessário o seu registro de forma escrita. Então, aprove a Deus registrar a revelação de quem Ele é, dos seus planos, dos seus propósitos e da sua vontade por escrito, para facilitar, né, a sua disseminação pelo mundo e pela história. Então, existe um progresso da revelação, né? Ao longo da história, a Bíblia foi escrita aproximadamente ao longo de 1500 anos, desde o seu primeiro autor, Moisés, até o apóstolo João, no ano 90, foram aproximadamente 1500 anos, e a Bíblia, né, os 66 livros que compõem a nossa Bíblia, são escritos por mais de 35 autores diferentes. Então, de forma resumida, essa foi a progressão da revelação de Deus, a escrita da Bíblia ao longo dos séculos. Outro texto importante para a nossa compreensão do que é inspiração bíblica é 2 Pedro 1, 20 e 21, para contribuir com o primeiro texto. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de interpretação pessoal. É isso que significa isso. Essas duas palavras, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, colaborando aí para o primeiro texto, né, que fala que a origem da palavra está em Deus, esse texto mostra e afirma que de fato está em Deus, porque não está no homem. Toda a profecia da Escritura não vem de interpretação pessoal, mas Deus, né, pelo seu Espírito, moveu homens para registrar isso para nós, tá? Então, essa palavrinha movidos, ela é importante, porque é a relação de Deus com o homem na escrita da palavra. O Espírito Santo guiou e moveu os autores humanos, assim como um vento direciona um barco, né? Então, o Espírito Santo usa os homens e aponta uma direção para eles, né, como se fosse uma ilustração, né, como se o vento soprando no barco e impelindo ele para uma direção. Até um texto que nós vamos ver que justamente dá essa ideia, usando a palavra aqui, movidos. Então, a expressão movidos aparece também neste texto, trazendo a ideia de ser impelido para uma determinada direção. Olha só esse texto, de Atos 27, 17. E levantando usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Cite, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Aqui relatando o naufrágio, né, do navio onde Paulo estava sendo levado prisioneiro para a Itália.
E ali eles são pegos por uma grande tempestade, eles arriaram os aparelhos, ou seja, desceram as velas, e eles foram levados ao léu. Essa expressão, foram ao léu, é a mesma palavra que foi traduzida no outro texto por movidos. A ideia é ser impelido, da mesma forma que o barco ele foi impelido pelo vento, os autores humanos que Deus usou, eles foram movidos, impelidos pelo Espírito Santo para a direção da palavra, daquilo que eles deveriam registrar por escrito. Então, essa expressão sublinhada é a mesma expressão, ela vem da mesma palavra usada ali em 2 Pedro 1, para falar da expressão movidos. Outros textos falando sobre inspiração. Temos 2 Samuel 23:2, palavras de Davi. O Espírito Santo do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Olha só, os próprios autores bíblicos, eles tinham compreensão que eles estavam sendo usados pelo Senhor para escreverem da parte de Deus. Então isso é interessante notar. Davi fala, o Espírito do Senhor do Senhor fala por meu intermédio, a sua palavra está na minha língua. Ele sabia que estava sendo usado para falar aquilo que vinha da parte do Senhor. Em Isaías nós vemos também o mesmo acontecimento. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca. Então Deus falando com o profeta Isaías sobre como ele usava o seu servo para transmitir a sua palavra. É muito comum a gente ver os profetas do Antigo Testamento falando, assim diz o Senhor. Então eles comunicavam a mensagem, ou seja, eles estavam cientes que eles estavam falando da parte de Deus, representando Deus, que eles estavam sendo usados como ferramentas para transmitirem uma mensagem que teve origem em Deus, tá bom? Esse é o ministério dos profetas. Recebiam a revelação de Deus e anunciavam ao seu povo. Não era aquilo que eles achavam, mas eles tinham que ser fiéis àquilo que eles recebiam do Senhor. Atos 4, 24 e 25. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo. Então é uma oração feita em conjunto ali que Lucas descreve em Atos 4, mas justamente falando a mesma coisa. O Senhor disseste pelo Espírito Santo, por boca de Davi. Então o processo aí de transmissão da palavra de Deus usando os homens. Abrangência da inspiração. É o quanto da Bíblia é inspirada, qual a extensão da inspiração, É isso que significa esse tema aí que nós vamos abordar agora. A teologia reformada tem por base a inspiração plena e verbal das Escrituras. Então nós cremos nessa doutrina, da inspiração plena e verbal. O que significa ela? Nós entendemos que toda palavra, cada letra da palavra de Deus, da Bíblia, ela é inspirada, ela está ali por uma razão, elas não estão ali à toa. Então a nossa convicção, nós vamos ver alguns textos daqui a pouco, é que cada detalhe da palavra de Deus, e não apenas conceitos vagos, os princípios gerais, mas cada aspecto, cada pormenor do texto, ele está ali por uma razão, ele é inspirado por Deus. Então isto é, cada palavra e letra são inspiradas. Por consequência, a Bíblia, por toda parte, é inspirada por Deus e palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos ver que essa posição, ela contrasta uma outra posição, que diz que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus, você está dizendo que ela do começo ao fim teve origem em Deus. Quando você fala que a Bíblia
contém a palavra de Deus, significa que tem aqui dentro a palavra de Deus, mas que nem tudo dela é inspirada, nem tudo dela é a palavra de Deus. Então é uma diferença sutil e perigosa, tá bom? Então existe a inspiração parcial e conceitual. Essa é uma doutrina, um conceito que nós rejeitamos. Nós entendemos que não há embasamento bíblico para nós compreendermos dessa forma. O que diz esse conceito? Isto é, apenas uma parte da Bíblia é inspirada. A inspiração não alcança cada letra e palavra, apenas ideias e conceitos do texto, né? Então, a inspiração conceitual, ela não se apega aos detalhes, ela vai se mover através dos princípios gerais do texto. Então, dentro de uma história, vamos dizer, a lição daquela história, isso sim é divino, isso sim é inspirado e nós podemos tomar por palavra de Deus, mas os detalhes, as palavrinhas, as letras, nem tudo isso é palavra de Deus. Então é uma diferença sutil, mas muito perigosa. Por que é perigosa? Porque conceitos e ideias, princípios gerais, são também formados por palavras e letras. Então, se você fala que um conceito é inspirado, você deve incluir as letras que formam esse conceito, né? Então, ele se contradiz um pouco na sua argumentação. E outra coisa, se você fala que apenas conceitos gerais eles são inspirados, você, de certa forma, pode pegar aquilo que lhe é conveniente da palavra. Você pode fazer uma seleção daquilo que melhor lhe cabe e dizer que aquilo é palavra de Deus. E aquilo que talvez contrasta com o seu estilo de vida, né, opõe ao seu estilo de vida de alguma maneira, você rejeita. Então vamos dizer, é confortável, né, para as pessoas pensarem desse jeito, mas não é a verdade que nós vemos. Então, nesse sentido, né, dentro dessa posição que nós consideramos herética, errada, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Não é isso que nós cremos. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Que fique muito claro essa ideia. Textos que defendem a posição da inspiração plena e verbal das Escrituras. Alguns textos para nós pensarmos. Olha só, Jesus falando em Mateus 17, 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. É uma referência ao Antigo Testamento. Então, quando Jesus, ou outra parte, né, do Novo Testamento, fala lei e os profetas, eles estão querendo dizer todo o Antigo Testamento, tá bom? Ele é resumido dessa forma. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha só que interessante nas palavras de Jesus. Ele se atenta aqui para, no nosso português, né, está escrito um i ou um tio, mas ali o autor bíblico, ele está se referindo à menor letra no alfabeto hebraico, e o menor caractere, né, do alfabeto hebraico, como se fosse, vamos dizer, o pinguinho em cima do i. Então ele fala, desde a menor letra até o menor caractere do alfabeto hebraico, ele é inspirado, né? Ele tem uma razão de estar ali. E nada disso, nenhum desses detalhes vão se passar até que tudo se cumpra. Então Jesus enfatizando a importância de cada aspecto da lei, por menor que seja, por cada letra de cada palavra. Olha só que interessante, né, dentro do discurso de Jesus. Gálatas 3,16 também nos ensina isso de uma forma às vezes escondida, a gente não percebe lendo direito o texto, mas olha só que interessante. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, qual o detalhe aqui que Paulo chama a atenção? Olha, a promessa que Deus fez para Abraão, ele disse, né, o descendente, no caso a descendência, no singular e não no plural. Então Paulo está se atendo ao término da palavra, né, a letra, a uma letra que muda se a palavra está no singular ou no plural, mostrando o valor
né, de cada letra de fato. Então, nessa afirmação, Paulo revela também isso, né? Esse texto contribui para a bibliologia dessa maneira, mostrando a importância de pequenos detalhes, como o singular e o plural dentro das palavras, da revelação de Deus. 2 Timóteo, né, que a gente já viu, toda escritura, aqui ele é genérico ao falar. E 1 Coríntios 2,13, olha só que Paulo diz: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria, mas ensinadas pelo Espírito. Então ele fala de palavras que foram ensinadas pelo Espírito. Também há detalhes específicos dentro de um texto. Então são alguns textos apenas, mas que mostram como cada detalhe das Escrituras são importantes. Sabe o que é interessante, irmãos? Que quando nós lemos a palavra de Deus, é muito diferente de ler uma revista, um jornal, né? Você pode, de certa forma, ser um pouco desatento, correr o olho, ver no geral assim. A Bíblia não. A Bíblia você precisa ler, reler, ler novamente, ler mais uma vez, e quanto mais você lê, mais aquilo fala com você. Quando a gente fala que a Bíblia se renova, né? Quer dizer que ela sempre nos ensina algo diferente, não no seu sentido, porque o sentido do texto é um só, mas na sua aplicação à nossa vida, né? Muitas vezes nós estamos vivendo uma situação, outro dia nós vemos uma outra, e às vezes o mesmo texto, o mesmo princípio fala de formas diferentes conosco. A palavra de Deus, ela se renova, ela é viva, ela alcança o nosso coração. Então ler a palavra de Deus é muito diferente de ler qualquer outro tipo de literatura, principalmente quando nós temos essa convicção de que cada letra, cada aspecto está ali por uma razão especial. Você deve se ater às expressões, conjunções, palavras, pronomes, como o narrador fala, como ele dirige o texto. Se atente aos detalhes, saiba, cada detalhe ali é inspirado por Deus e tem uma razão de estar ali. Isso é muito importante. Por isso, quando você estiver fazendo a sua devocional diária, né, estudando a Bíblia, procure ler várias vezes. É melhor você pegar um trecho menor e ler várias vezes do que um conjunto muito grande de texto para dizer que leu tudo, tá bom? É melhor você ir devagar e ler várias vezes. Isso vai ter muito mais proveito para você do que ficar lendo várias vezes, vários conjuntos de textos correndo, tá bom? O processo de inspiração. Então, como se deu esse processo, né? Como aconteceu? Lembra que nós vimos no texto Deus movendo homens santos, de que forma? No pleno uso das suas personalidades, para produzir um registro por escrito e perfeito da sua revelação. Então, como que Deus inspirou, né, os textos sagrados? De que forma isso se deu? Então é isso que nós vamos estudar aqui nesse ponto do processo de inspiração. Então Deus moveu sobrenaturalmente os homens, conservando, porém, plenamente a personalidade, memória e estilo desses. Então isso é muito interessante, eu vou mostrar porque esse detalhe é importante. Essa afirmação contraria a falsa doutrina da inspiração mecânica ou inspiração estática. O que significa isso? Existem algumas pessoas que defendem que esse processo de Deus usar os homens para produzir por escrito, né, o registro da sua revelação, foi como esses homens tivessem tido uma experiência, entrado em êxtase, como se eles tivessem sido tomados totalmente, né, a mente deles fosse substituída pela mente do Espírito, e eles, de forma mecânica, escreveram os textos, como se estivessem mesmo em um transe.
Então muitos pregam dessa maneira, existem alguns que acreditam dessa forma. É isso que nós chamamos de inspiração mecânica e também inspiração estática. Estática vem de êxtase, né? Então que eles foram totalmente controlados pelo Espírito, dessa forma anulando as suas memórias, a sua personalidade, o seu jeito de escrever, tá? Então tem alguns que defendem esse tipo de processo de inspiração. E nós vamos ver por que essas duas ideias, né, que andam conjuntas, porque elas são erradas biblicamente. Alguns textos para nós vermos. Esse de Lucas é muito interessante. Logo no começo do Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Olha só o que ele diz. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, e igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fosses instruído. O que Lucas está dizendo aqui? Que ele teve o desejo, né, de passar essa revelação, os fatos da vida de Jesus, e para escrever sobre os fatos da vida de Jesus, assim como muitos outros fizeram, o que ele fez? Acurada investigação. Olha só que interessante, ele fez uma pesquisa árdua, diligente, ele investiu tempo e esforço em falar com testemunhas, em ir atrás de evidências que comprovassem, né, pessoas que poderiam relatar que foram testemunhas de vários eventos da vida de Jesus, para então escrever sobre eles. Ora, se a inspiração fosse de fato um êxtase, né, que o Espírito entrava na pessoa e controlasse totalmente ela, e mecanicamente escrevesse, ele não precisaria ter feito uma investigação detalhada dos fatos. Então esse é um dos textos que, vamos dizer, colocam por terra o argumento da inspiração mecânica ou estática. Lucas foi movido, impelido pelo Espírito Santo, até mesmo nas investigações que ele fez, para produzir um texto inspirado e fiel, sem erros, perfeito, tá bom? Quando a gente fala que para produzir um registro por escrito e perfeito da sua revelação, a palavra perfeito, a gente entende aqui que a Bíblia ela é infalível, ou seja, ela vai se cumprir, e ela é inerrante, ou seja, ela é harmônica, ela não se contradiz. Ela é perfeita, ela não tem erro. Essa é a ideia. Então, nos originais que os autores escreveram, ela é inerrante. Então, é isso que nós queremos dizer. Outro texto, né, que mostra, 1 Coríntios 1, 14 e 16. Olha só, texto de Paulo à igreja de Corinto. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além desses, não me lembro se batizei algum outro. Então Paulo aqui, antes de chegar no versículo 14, ele estava falando das divisões que aconteciam nessa igreja, né? Ele está falando que existiam pessoas lá que estavam brigando com outras por causa de coisas fúteis, defendendo os próprios interesses e não buscando a glória de Deus. Então havia divisões, partidarismo, né? Grupos na igreja, panelinhas que entravam em atrito, e por isso as pessoas estavam ali se separando, estavam tendo divisões na igreja. E alguns ainda falavam, não, eu pertenço a Paulo, outros, não, eu pertenço a Apolo. Então eles estavam assim, entrando em conflito. Aí Paulo fala, olha, eu agradeço a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Para que as pessoas não ficassem falando, eu sou de Paulo, olha só, Paulo me batizou. Então Paulo até fala, olha, até agradeço a Deus porque eu não batizei nenhum de vocês, né? Para que vocês não fiquem usando o meu nome aí para brigarem entre si, tá? Então é isso que Paulo está dizendo, exceto Crispo e Gaio,
para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Olha só que interessante no texto. Paulo está falando e ele se lembra durante o texto. Eu não batizei nenhum. Quer dizer, batizei Crispo e Gaio. Batizei também a casa de Estéfanas. Então ele está usando o quê? A memória dele. Ele não está sendo tomado por um êxtase e a sua mente foi anulada. Não. O Espírito Santo usa os homens e as suas mentes, a sua personalidade no processo de inspiração. Esse texto é uma prova. Paulo está usando as suas memórias para escrever, o seu conhecimento para escrever a carta aos Coríntios. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Ele fala, não lembro, a princípio são esses que eu batizei. Percebe? É a memória de Paulo que está aqui. Então é outro texto interessante nesse argumento nosso. Filemão 1,19, né? Então, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então ele escreve a Filemão em favor de um sujeito que chamava Onésimo, né? Então Paulo queria que o Filemão, vamos dizer, fosse reconciliado com esse Onésimo. E esse Onésimo, Paulo fala, se esse sujeito está te devendo alguma coisa, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu vou pagar. Por que ele fala isso? Normalmente era um escritor, Paulo ditava, né, o que ele queria escrever e ele contratava, tinha alguém que escrevia para ele, tá bom? A palavra. Então, era isso. Alguns falam que Paulo tinha esse costume por causa de um problema de visão que ele tinha. Então, a gente vê, até noutra carta, acho que Romanos, é citado o nome, né, do escrivão, do escrevente ali, né, da carta, do escritor, e ele fala, né, acho que é eu, Tércio, que estou escrevendo essa epístola, vos saúdo, né? Então ele talvez tenha pedido autorização para Paulo, deixa eu escrever meu nome para saudar a igreja. Então aqui Paulo está mostrando, eu de próprio punho escrevo, eu pagarei. Paulo está falando das suas memórias, dos seus sentimentos, e a sua personalidade que está em jogo aqui, tá bom? Então são alguns exemplos de textos que usam as memórias das pessoas. Na verdade, todo o final das epístolas do Novo Testamento, você vai ver que os autores bíblicos, eles fazem saudações, né? Saúdo a casa de fulano, saúdo fulano. Eles estão usando as memórias deles, tá bom? A gente pode usar todos esses textos para defender que a inspiração, ela não anula a personalidade daquele que a está escrevendo. A própria diferença literária entre os livros prova o contrário, né? Ou seja, cada um tem um jeito de escrever diferente, né? Você vê Paulo usando palavras complexas, aí você vai para João, usa palavras bem mais simples. Então você percebe até uma forma de escrever diferente de um autor bíblico para o outro. Você vê um usando determinadas palavras, outro usa mais determinadas palavras. Então você vê um jeito de escrever peculiar a cada autor. Isso também mostra que a mente dele, as capacidades deles não foram anuladas, tá bom? Então tem todos esses argumentos para a gente falar. O alvo da inspiração. Então, de fato, o que foi inspirado? Por fim, quem é inspirado? O homem ou a palavra, né? Então, quando nós falamos sobre inspiração, nós estamos dizendo que o autor bíblico é inspirado ou que a palavra é inspirada, né? Às vezes a gente pergunta isso daí. A palavra, os homens, embora santos, piedosos, estão sujeitos a falhas, pois são pecadores. Então, o que é inspirado por Deus? A palavra, né? Ela é perfeita, ela é sem erro, ela é infalível. Os homens que escreveram as palavras, embora sejam homens de boa índole, né, com testemunho cristão, piedosos, são homens que estão sujeitos a falhas. E nem tudo que esses homens disseram é verdade, apenas aquilo que está dentro da palavra de Deus, que eles foram movidos e impelidos pelo Espírito Santo para escreverem. Isso é verdade, mas nem tudo que eles falaram é verdade, porque eles são falhos, eles não são perfeitos. Então existe essa diferença que é importante nós colocarmos aqui.
né? Logo, a doutrina da inspiração não diz que o homem é perfeito, e sim que a palavra é perfeita. Portanto, por exemplo, nem tudo que Paulo disse ao longo da sua vida é verdade, apenas o que ele escreveu, ali, sob direção divina. Então, como eu disse, Paulo era um homem pecador como nós, e estava sujeito a falhas. E então a pergunta diante disso é: como saber então distinguir o que os autores bíblicos escreveram movidos pelo Espírito Santo daquilo que eles escreveram sem direção divina? Entendem o argumento? Se os homens são pecadores e eles estão sujeitos a falhas, como a gente vai saber o que eles escreveram movidos pelo Espírito Santo e o que eles escreveram e podem ter errado, Então, sobre isso a gente vai falar num outro dia, tá bom? A gente vai continuar falando algumas coisas hoje, mas esse detalhe específico, dentro ainda desse modo de bibliologia, a gente vai tratar quando a gente for estudar o cânon bíblico. O cânon bíblico, o que significa? É os 66 livros inspirados que nós temos. Como esses livros vieram parar aqui? Quais os critérios usados para que os livros que estão aqui na Bíblia, esses 66 livros, fossem considerados inspirados? Como isso foi decidido? Então nós vamos ver quando nós estudarmos sobre o cânon bíblico, tá? Ainda dentro desse módulo, nós vamos estudar sobre isso e responder essa pergunta aí do primeiro ponto que nós colocamos. Autoridade bíblica. A doutrina da inspiração bíblica nos conduz aos conceitos de autoridade, inerrância e suficiência das Escrituras. Ou seja, já que toda a palavra de Deus ela é inspirada por Ele, já que ela é perfeita, logo ela é autoridade para as nossas vidas. Não apenas isso, mas ela também é inerrante e suficiente para nós. Tá? Então, são 3 conceitos que decorrem a partir da doutrina da inspiração bíblica, que nós vamos vê-los. Os 2 últimos, a inerrância e a suficiência, nós vamos ver na quarta que vem. Hoje, para a gente encerrar sobre inspiração bíblica, nós vamos falar sobre autoridade bíblica. Se a Bíblia toda é inspirada, logo ela é 100% palavra de Deus. E a autoridade máxima de fé e prática, ela rege nossas convicções e o nosso comportamento. Então, quando nós falamos, a Bíblia é regra de fé e prática para as nossas vidas, o que a gente está dizendo? Que ela que direciona todas as nossas convicções, tudo aquilo que nós cremos e também como nós devemos viver, o nosso comportamento. Ela é a base para nós vivermos, porque ela representa a verdade, é a própria palavra de Deus. Tá? Ela vem como prioridade na nossa vida, ela é autoridade para nós. A autoridade máxima das Escrituras é um dos pilares da teologia reformada. Então, um dos fundamentos, quando nós falamos teologia reformada, nós falamos dos 5 solas, e um deles é o sola Scriptura, ou seja, a Escritura é a autoridade máxima, a nossa única regra de fé e prática. Não existe nenhuma autoridade acima da palavra de Deus. Então, dentro da reforma, ali quando Lutero fez a reforma, a igreja da sua época, no caso a igreja romana, ela possuía a doutrina da infalibilidade papal, ou seja, aquilo que o Papa falava estava no mesmo patamar das Escrituras, para não dizer acima. Então era uma autoridade equivalente às Escrituras, a própria tradição da igreja o era. Uma das coisas que Lutero fez, e a própria reforma protestante, foi dizer não, a autoridade final é a palavra, ela está acima de todo homem, porque ela é palavra de Deus. Todo homem é pecador, está sujeito a falhas, mas ela é inspirada, ela é a autoridade máxima para nós. Então esse é um dos fundamentos mais importantes da teologia reformada, a autoridade máxima das Escrituras. Qualquer parte da Bíblia, apesar de ter sido escrita por autores humanos, pode-se dizer que é a palavra de Deus.
Logo, o que Paulo escreveu tem o mesmo peso do que as palavras do próprio Senhor Jesus registrado nos evangelhos. Talvez tenha alguns irmãos que até conhecem, ou até tenham aquela Bíblia que as palavras de Jesus vêm em vermelho. Vocês já viram isso, né? Para ajudar a destacar o que Jesus falou. É interessante esse recurso, né? Mas ao mesmo tempo perigoso. Por que perigoso? Porque pode dar a entender a algumas pessoas de que as palavras que estão em vermelho são mais importantes do que as palavras que estão em preto e negativo. A doutrina da inspiração diz justamente o contrário. Se Paulo foi movido pelo Espírito Santo para produzir um registro perfeito, inspirado, logo as palavras de Paulo são palavras de Deus, assim como as palavras de Jesus registradas nos evangelhos. É a mesma autoridade. O que Paulo disse que está registrado no cânon bíblico, nessas epístolas que nós temos aqui, tem a mesma autoridade daquilo que Jesus falou. Então, a doutrina da inspiração bíblica nos traz essa compreensão. Então, não precisa jogar fora a Bíblia, com as letras vermelhas, mas só se atente a esse detalhe. Não pense que o texto em vermelho é mais importante ou tem uma autoridade superior ao texto que está em preto. É a mesma autoridade, tá bom? Olha só alguns textos para nós pensarmos. Atos 17:11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então Paulo fala sobre os bereanos, na viagem missionária de Paulo, ele passou em Bereia, e os habitantes dessa localidade, ele chama eles de nobres, porque eles eram pessoas que ouviam o que os apóstolos falavam, e eles conferiam na Bíblia, para ver de fato se eles estavam falando verdade. Ou seja, esses bereanos, eles sabiam que a Bíblia estava acima daquilo que Paulo estava falando. Então eles conferiam, enquanto os apóstolos falavam, se estava em harmonia com as Escrituras. É assim que nós devemos viver. Às vezes, só porque um pastor fala, não significa que é verdade. Eu sou pecador, sou falho, posso errar, assim como qualquer outro pastor. Por isso que é dever dos irmãos conhecerem a fundo a palavra de Deus, para saber se quem está aqui na frente está falando verdade ou não. Até quando alguém vai fazer profissão profissão de fé na nossa igreja, a gente fala: você promete ser fiel a essa igreja desde que ela seja fiel à palavra de Deus, Porque se por algum acaso a gente falar algo que está contrário à palavra de Deus, aí você não tem mais compromisso, porque ela é a autoridade máxima na sua vida, e nós reconhecemos isso como uma doutrina importante para a nossa igreja. A teologia reformada pensa assim. João 17:17, na oração sacerdotal, falando para o Pai: santifica-os na verdade. Então, a tua palavra é a verdade. Então, falando que a Bíblia é a verdade diante da qual nós somos santificados, nos tornamos mais parecidos com Deus. Gálatas 3:8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Qual que é o detalhe desse texto? Olha só o que eu sublinhei aí. A Escritura previsto que Deus justificaria por fé os gentios. A Escritura, que é o sujeito aqui, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Está falando que a Escritura disse para Abraão. Ora, nós sabemos quem que disse para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todos os povos. Quem disse isso para Abraão? Foi Deus. O texto usa as Escrituras como se fosse o próprio Deus. Percebe? Esse é o entendimento dos apóstolos e dos autores bíblicos quando eles escrevem a palavra Escritura. Eles estão querendo dizer palavra infalível e perfeita de Deus. Tanto é que no texto de Gálatas, escrito por Paulo, a Escritura e Deus é a mesma coisa, é o mesmo sujeito ali.
Interessante, né? Então, são alguns textos que mostram a autoridade que a palavra tem e a consciência dos próprios autores bíblicos da autoridade das Escrituras, tá bom? É normal, às vezes, a gente ver pessoas falando assim, puxa vida, usando o argumento, né? A Bíblia foi escrita por homens, então ela não é digna de confiança, né? Talvez você já tenha ouvido alguém falar esse tipo de argumento, né? Eu não acredito na Bíblia não, porque ela foi escrita por homens, então ela tem muito erro. Na verdade, se você for ver, como eu disse no começo, a historicidade da Bíblia, esse argumento é justamente um tiro no pé de quem o usa. Quando a gente fala que a Bíblia foi escrita ao longo de 1.500 anos, por mais de 35 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, em contextos diferentes, e você vê que ela é harmônica, ela não se contradiz, e isso do ponto de vista histórico, isso é sobrenatural. Há relatos de muitos historiadores se convertendo quando forem estudar a historicidade da palavra de Deus. A sua harmonia, né, a forma como ela foi escrita, a sua preservação ao longo da história, a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente vê o cânon, é algo sobrenatural, é algo surpreendente. Não há nenhum outro livro na humanidade que possui... relatam histórias tão antigas quanto a Bíblia e possuem uma preservação de cópias de escritos ao longo dos anos. É realmente algo assustador, para não dizer sobrenatural. Então, esse argumento que ela foi escrita por homens, na verdade, pode ser usado a favor dela mesma. Apesar de ter sido escrita por homens, ela é harmônica, ela não entra em contradição, e isso é surpreendente. Existem partes da Bíblia que possuem aparentes contradições. Talvez você possa ver que, puxa, aqui está falando uma coisa, mas aqui parece estar falando outra. Mas todas elas têm uma explicação. Então, existem aparentes contradições, mas que existem algumas explicações para dar a respeito delas, tá bom? Em momento oportuno a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, sobre inspiração bíblica, é isso, de forma resumida, algumas coisas que a gente tinha para falar. Depois eu vou disponibilizar esse slide para os irmãos. E se alguém tiver alguma dúvida, depois que nós orarmos e encerrarmos, nós os pastores estamos à disposição para ajudar os irmãos.